eu quero falar 4 sinais de alerta no agachamento para aqueles clientes que têm histórico de lesão infrapatelar. Basicamente, as tendinites infrapatelares. Se você é profissional da área de educação física e tem interesse de saber quando esse exercício pode ser um pouco contraindicado nos quadros de dor, então me acompanha no quadro Exercício Lesão de hoje. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta e se você não me conhece, toda semana eu posto uma série de conteúdos acerca de dor, exercício, lesão e como melhorar a sua qualidade de vida, para você que é profissional e para a população em geral. No quadro Exercício Lesão eu direciono bastante aos profissionais da área da saúde e especificamente aos profissionais de educação física. Por quê? Porque aí se enfrenta uma série de dúvidas. Então eu resolvi trazer aqui 4 sinais de alerta que fazem você pensar quando é indicado ou não o exercício de agachamento, beleza? O agachamento, como você já sabe, é um movimento muito funcional. Então ele é muito praticado na academia por uma série de benefícios que não é o foco do vídeo de hoje. Hoje eu quero dar apenas os sinais que podem contraindicar ou fazer você pensar melhor acerca da utilização desse exercício, certo? Simplesmente em quadros de dor. E aqui sempre um alerta. Quando você somar dor com limitação de movimento, isso já é uma contraindicação. Sempre que aparece esse tipo de situação, uma com a outra, a gente já está possivelmente diante de uma disfunção, possivelmente diante de uma patologia, de alguma alteração não natural, uma coisa não fisiológica, né? Então pode ser uma disfunção, que é algo que é passivo de tratamento conservador, ou pode ser uma doença, que às vezes é necessário um procedimento mais invasivo. Então já é por si só uma contraindicação ou um sinal de alerta. Mas é importante você, profissional de educação física, principalmente se você é personal e atende os seus clientes de forma individualizada, saber quando de fato você está realmente gerando algum malefício nesse exercício. Quando de fato ele está te deixando um pouco desconfortável. Porque o seu cliente vai chegar para você e falar assim, fulano, estou fazendo agachamento e me dói determinada situação. Então nesse vídeo eu vou dar 4 sinais que são especificamente desse caso. E vamos lá para o primeiro. Quando o seu cliente ele tem, na primeira queixa, tá? Dor no início do movimento e no final do movimento. Provavelmente você já viu algum cliente reclamando dessa situação, mas nunca parou para se perguntar o porquê disso, né? Quando o cliente ele tem uma dor no início do movimento, na hora que ele começa a gerar um torque, na hora que ele começa a transferir toda essa carga do próprio peso, do segmento dele, ou quiçá também do peso que ele está sustentando junto na barra, e ele começa a sentir na região, nesse caso, da tendinite patelar, certo? Infrapatelar. E ele começa a sentir, é sinal que a carga está chegando demais no tendão. Está chegando primeiro e demais no tendão. Existe alguma falha nessa transferência de carga. No início do movimento e no final do movimento, você já pode concluir que a lesão ou a característica da lesão ela é mais tendinosa. Murilo, então eu vou dar um diagnóstico de que ele tem tendinite infrapatelar? Não, porque é um conjunto de achados que vai formar um diagnóstico. E aqui eu quero deixar sempre esse alerta. Não adianta você achar um item, 2 itens, 3 itens, sejam eles queixas, limitações ou assimetrias, e você achar que isso é diagnóstico, tá certo? Quem dá o diagnóstico de uma patologia é o médico, quem dá o diagnóstico de uma disfunção é o fisioterapeuta. Se você viu achados, você não pode concluir uma doença ou uma disfunção. Mas é um alerta, beleza? Então, se o seu cliente ele começou a sentir dor no início do movimento ou no final do movimento do agachamento, na região infrapatelar, você já pode concluir que aí tem uma lesão, um pequeno comprometimento a nível dos tendões e que a carga está sendo transferida de uma forma errada. Existe alguma falha biomecânica que realmente está gerando esse desconforto ali, beleza? O segundo sinal de alerta é dor após atividade. Então é aquele cliente que ele chega normal para a academia, para você e coisa e tal, e ele começa a fazer os exercícios, começa a fazer os movimentos, certo? E ele começa depois ali um dia ou 2, geralmente na média de 2 dias, a sentir a dor na região patelar. Nem sempre infrapatelar, geralmente em toda a região da patela. É aquele cliente que ele coloca a mão assim ao redor do joelho e ele fala, nossa, me doeu tudo aqui depois do treino, mas doeu ali um dia ou 2 e depois passou, tá? Esse cliente ele não tem queixa durante a atividade, ele tem queixa após a atividade. Mas Murilo, por que isso acontece? Por que só após? Bom, é bem fácil de você entender, tá? Quando você faz um movimento, como por exemplo é o caso do agachamento em questão, se o movimento dessa patela ele está seguindo num trilho de forma perfeita, e aqui eu não vou explicar qual é a biomecânica disso, quais são as relações que esse movimento tem. Imagine simplesmente assim, e vá por partes, não seja ansioso, que a patela deveria correr num trilho.
E se ela hora corre um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, isso acaba gerando todo um estresse muito grande. Não é que ela não faz esses eixos, mas quando eles estão de forma muito exagerada fora desse padrão, e aqui eu vou dar um exemplo. Imagina que o seu cliente tem um valgo um pouquinho maior do que o normal, o joelho vai um pouquinho mais para dentro que o normal. Concorda comigo que em alguns ângulos de movimento, essa patela vai mais lateral e ora vai mais medial? Essa variabilidade grande dos eixos vai gerar um estresse em todo o conjunto cápsula articular. Todos os tecidos conectivos ali, ligamentos, tendões, cápsula, vai estar agredido. E o seu corpo, imagina que a patela é minha mão, e ele fica ali tentando estabilizar isso ali, com toda a tração muscular necessária, para evitar uma lesão. Então, quando o cliente ele sente dor após o movimento, após o exercício do agachamento, é um exemplo que a gente está usando, na região patelar, por pelo menos ali um dia, você pode suspeitar que a capacidade de manter o contato, a congruência, a dinâmica, certo? O vetor de dinâmica dessa patela e a sua estabilidade está comprometida. Claro, isso é um achado, não dá para concluir, mas é um achado. Então você já consegue encarar aí um probleminha, tá? Esse seria aí o segundo ponto. O outro ponto é a dor alivia após o exercício. Poxa, Murilo, isso também é uma coisa que acontece muito. O cara vem para mim com dor, ele acorda meio travado, meio limitado, parece que não vai bem, começa a fazer o agachamento e aquele movimento começa a fluir. Parece que é como se lubrificasse literalmente e a dor some. Esse, sem dúvida, colega profissional de educação física, personal trainer, sem dúvida é o pior cliente. Por que, Murilo? Se me aliviou, não faz sentido nenhum. Pô, eu fiz exercício e me aliviou, deveria ser algo bom. Sim, o exercício ele é positivo, mas se esse cliente ele já acorda com o problema, ele já vem com o problema de cargas muito leves, como o próprio levantar de manhã cedo, e na hora que você estimula o movimento, há uma grande chance, isso não é 100% dos casos, há uma grande chance que ele tenha dois fatores. Primeiro deles, que já tem conexão com o segundo, mas o primeiro deles seria dor referida. Esse cliente ele tem algum outro tecido do corpo, alguma outra coisinha, vamos falar assim, que está com problema e está gerando dor referida ali. Ele está interferindo no controle neuromotor da musculatura estabilizadora da patela. Certo? Não vou entrar em causas disso. Existe quadro no meu canal especificamente sobre 3 causas para dor no joelho, se você quiser ver. Tá? Lá talvez tenha opções para você entender um pouco mais do que isso. Inclusive, tem uma live de 1 hora só sobre dor no joelho. Mas enfim, voltando ao assunto, se é dor referida, se ele está referindo dor no joelho, no momento em que você começa a iniciar o movimento, toda essa musculatura que estava, vamos dizer assim, desequilibrada por essa aferência, essa interferência que vem de outro tecido, então um tecido está gerando uma interferência, mandando uma informação nociva para a musculatura que estabiliza o joelho, certo? E com isso ela não consegue fazer aquele papel dela. Porém, quando você começa a fazer exercício com esse cliente, aquele movimento ele começa a se tornar algo mais relevante para aquele organismo. Porque toda a musculatura está recebendo informação neural, está recebendo irrigação, vascularização, está recebendo a atenção do sistema nervoso central para aquilo ali. Então, aquele probleminha que estava aqui, vamos dizer assim, funcionando durante a noite, que fez o seu cliente acordar com dor, temporariamente, durante aquela 1 hora que você está fazendo exercício com ele, ou durante aqueles minutos que você está fazendo agachamento, ele é desligado, ele é tirado a atenção dele. Não é que é desligado, ele é tirado a atenção dele. E aí a musculatura toma conta. E isso alivia. Mas você concorda comigo que você está maquiando a causa do problema? Você está fingindo que ele está melhor? Você está achando que o seu exercício ele foi corretivo? O que é uma coisa que eu pego muito no pé dos colegas. Profissional de educação física, amigo personal trainer, entenda que o seu papel é manutenção, promoção e potencialização da função humana quando ela está normal. Por quê? Porque quando ela não está normal, quando apresentar dor e limitação de movimento, principalmente esses 2 marcadores, existem outros e existe uma variabilidade. Eu já vou falar isso nas próximas nos próximos sinais de alerta. Mas quando houver uma variabilidade, pode ter outras questões associadas, mas precisa de uma avaliação específica de quem trata. Tá certo? Então esse seria aí dor após o exercício, o sinal 3. O sinal 4 é dor intraarticular em determinadas amplitudes. Nossa, essa você participa muito. Por quê? Existe, aqui eu vou com calma para você entender. Se o cliente está lá fazendo um agachamento, certo? Ele começou de 0, né? 0 graus, vamos dizer assim, né? E começa a fazer lá um movimento, e ele chegou a, sei lá, 90 graus. E a 90 graus, especificamente a 90 graus, ele põe a mão no joelho num ponto e ele me fala, olha, me dói aqui, cara. Mas ele pega o dedo assim ó, e fala, me dói aqui.
E é lá dentro, é aquela característica de dor intraarticular. Ele não está falando de nada que está por fora do joelho, não está falando de uma dor inespecífica, não está falando de nada que não seja as estruturas do joelho. Não quer dizer que esse sinal seja ouro para dizer, não, ela está lesão meniscal. Não, não é, né? Como eu falei, ele é um achado. Mas ele dá um achado, ele é um achado forte de que existe de fato uma lesão estrutural. Existe de fato uma lesão na estrutura, ou do menisco, ou da cápsula, ou do ligamento, ou até mesmo o osso, depende do perfil do cliente, que cliente você está falando. É muito importante você sempre considerar o tipo de cliente. Mas você entende que quando ele faz o movimento e a dor só aparece naquela angulação, naquele gestual, naquele movimento, no caso, o agachamento, num determinado ângulo, existe a probabilidade que o problema seja estrutural. Esse é um tipo de cliente que, se você receber e o seu exercício ele promover essa dor, há uma grande chance que essa situação ela vá se aumentando. Ah, Murilo, mas eu tenho um cliente assim, assado, que eu atendi, tinha dor assim e melhorou. Nota 10. A chance de você melhorar ou piorar essa situação é 50-50. Entende? Se o cliente chega para você com uma dor intraarticular no ângulo no 80 graus do joelho, certo? E você, teimoso, insiste em dar continuidade. Ele tem limitação, ele chegou a 80, ele não chegou ao final do movimento. Você, personal trainer, sabe muito bem que você pode fazer exercícios até o máximo, até um cócoras, que seria o agachamento limite, vamos dizer assim, né? Então você pode fazer um cócoras, sem ter dor nenhuma. Sem ter dor nenhuma. Se ele chegou ali a 80 graus e ele sentiu dor e até limitou o movimento, ele meio que titubeou para baixar, vamos falar assim, né? Ele deu uma pensada para baixar, isso é sinal de lesão, isso é um sinal clássico de alguma lesão. Certo? Possivelmente uma lesão estrutural, possivelmente, tá? E aí dá para você encaminhar para vários profissionais, seja para o médico para uma avaliação estrutural ou para o fisioterapeuta para uma avaliação funcional. E aí os dois que se entendam nessa macacada. Mas você, como profissional de primeiro contato, você tem que ter essa visão de que existem sinais que são contraindicativos do seu trabalho. Primeira coisa que você sempre tem que fazer, e aqui eu vou dar um insightzinho da parte profissional, não deveria, mas vou dar esse insightzinho. Sempre que um cliente chega para você, você tem que ter a confiança de que ele é para você. A mesma coisa quando o cliente chega para mim, ele chega para mim com uma dor específica lá, sei lá, uma dor na zona do rim. Pode ser uma disfunção renal? Pode, mas pode ser uma doença renal? Pode também. Primeira coisa que eu me pergunto, será que realmente ele é para mim? E eu avalio, isso aqui tem cara de doença. Ó, amigão, tá aqui a cartinha, você vai pro médico. Você entendeu? Isso é um plus que eu queria dar para você. Então, os 4 sinais de alerta aí para quem tem dor no joelho são esse. Dor no início e no fim do movimento, certo? Dor após atividade física, dor após a dor intraarticular, certo? E dor que alivia com o exercício físico. São dores de características diferentes e na mesma região que indicam situações astronomicamente diferentes. E é importante que você, personal trainer, como profissional de primeiro contato, tenha uma noção básica de dor. E aqui eu não estou para explicar todos os conceitos de dor e tudo mais, é só para você pensar na tendinite infrapatelar, olha como é específico isso, hein? Na tendinite infrapatelar, no movimento de agachamento, esses são 4 sinais de alerta. Beleza? Espero que você tenha entendido um pouquinho do exercício, do quadro exercício lesão. Se você tem dúvidas, manda aqui na caixinha para mim, no canal do YouTube, ou lá na nossa caixinha de perguntas no Instagram, que eu vou ter o prazer em te responder. Muito provavelmente você tem algum cliente que sente dor no movimento de agachamento, ou já sentiu e a coisa vem variando. E você não sabe o que ele tem, não sabe o que fazer, talvez não sabe para quem indicar, talvez não sabe se deve ou não atender. E eu posso te dar essa luz aí, com certeza. Beleza? Se você gostou do conteúdo, compartilha com os profissionais da sua área, com os seus colegas. Eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar muita gente. Beleza? Um abraço!